Sobre essa sigla, cara, tem gente que ainda tá lá atrás no GLS, tem gente que tá Surreal demais. nos termos pejorativos, né? E essa sigla, ela veio, o LGBT, aí o LGBT, mais o LGBT... Só explicando para mais jovens, GLS era gays, lésbicas e simpatizantes. Tipo, Aham. simpatizantes. Eu nunca entendi o simpatizante, mas tudo bem. Beleza. Então, LGBT, LGBT+, LGBTQIA+, agora quando a gente vai fazer uma postagem do junho, né, do orgulho LGBT+, a gente botou LGBTQIAPN+. E assim, é muita letra, claro, mas eu sinto que, até foi a Juliana, minha esposa, que falou isso pra mim, quando eu falei, cara, eu boto o quê na postagem? Boto LGBT+, boto todas as letras e tal. Ela falou algo do tipo, não foi ipsis literis, mas foi algo do tipo. Ela falou, cara, o nome do projeto é Atualize-se. Se você não considerar o que está mais atualizado, você está sendo contraditório. Sim. E aí eu raciocinei isso, introjetei isso e pensei, cara, a cada letra a mais é uma população a mais que está sendo inserida ali, que escolher não usá-la, muitas vezes pode ser excludente com essa população, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, explicasse, se possível, um pouquinho sobre essas letras, como foi esse processo de inclusão, de mais letras nesse nome, o que você considera mais adequado para pessoas não LGBT+, ou, enfim, me corrija na minha forma de dizer sobre esse termo. Cara, eu acho que a Luiz colocou uma coisa que, antigamente era GLS. E eu conheço várias pessoas que são mais velhas e falam, meu Deus, agora é muita letra, tem muita coisa. É GLS mesmo, eu falo, gente, é isso, a gente entende, assim. Mas essa coisa do simpatizante, você falou, nunca teve simpatizante, é porque é muito isso, né? Hoje a gente caracteriza cada letra efetivamente, né? Então, pra gente é muito importante, mas o simpatizante são as pessoas bissexuais que até hoje são invisíveis, que a gente costuma zoar que o B não é de biscoito, o B não é de Beyoncé, mas o B são pessoas bissexuais, porque eram isso, são pessoas que ficam com pessoas do mesmo sexo e ficam com pessoas do sexo oposto. Então o simpatizante era isso, porque... Era um eufemismo. Exatamente, sabe? Tipo, ela poderia... É uma pessoa bissexual que não entendia a sua bissexualidade, então ela ficava no momento com mulher, mas ela ficava com homem. Então, teoricamente, ela era simpatizante ali e não... Porque é isso, até hoje é muito difícil se... nós temos, óbvio, né? Cada vez mais pessoas militantes se colocando enquanto pessoas bissexuais. Eu acho que, enfim, né? Até no último reality, a gente não vai citar o nome, porque nós tivemos pessoas se reafirmando bissexuais e a gente viu o que aconteceu na internet, tipo, é bissexual mesmo? E tal, o que é isso? Porque é isso, é muito difícil ainda das pessoas entenderem a bissexualidade. Mas voltando à sigla, eu acho que é muito importante a gente entender da onde que veio, assim, né? Porque quando a gente tinha LGBT, e aí entra uma coisa que é muito importante da mudança do G, porque a comunidade sempre foi muito caracterizada pelo G, né? Pelo gay, pelo homem, nessa sociedade patriarcal que a gente vive, o homem sempre vem na frente, né? Então a mudança da sigla em virar LGBT, começa com lésbicas, começa com mulheres, isso tem muito a ver, inclusive, com o histórico de como vem essa militância, da onde surge, né? A militância efetiva do movimento LGBT. Essa problematização é efetiva? Eu tô aprendendo agora. Super. Nunca tinha parado pra pensar. É uma defesa contra o patriarcado. Exatamente. Não, digo a inversão do GL com LG. Não. Nunca tinha. Nunca tinha pensado sobre. É isso. Efetivamente teve essa questão de mudança. Porque é isso. Quando a gente pensa na comunidade LGBT, a gente pensa efetivamente nos homens gays. Isso não é só um processo de, tipo, é essa sociedade que pensa no homem primeiro. Mas isso também vem muito de como a luta, pelo menos no Brasil, ficou muito conhecida, que foi a partir do período da pandemia de HIV/AIDS. Que foi, né, um boom nos anos 80 e 90, onde a infecção era muito maior em homens. Então, a comunidade tem um focal muito no homem gay a partir disso. Mas a luta vem muito antes, né? Tipo, a gente sempre diz que tem um marco do movimento LGBT no mundo, e o Brasil, enfim, passa por esse marco a partir de, enfim, dos anos 80, 90, mas que é a revolta de Stonewall. Stonewall era um bar em Nova York, onde era meio que um refúgio, né? Um gueto para a população LGBT, onde os homens gays, mulheres trans,
mulheres lésbicas poderiam ter pessoas juntos, sabe? Era um bar, era o único bar que elas poderiam acessar com seus parceiros, enfim. Com segurança. Né? Efetivamente, com um lugar seguro, né? E aí aconteciam muitas batidas policiais. E aí, inclusive, né, fazendo um contexto do 28 de junho, por que o 28 de junho? Em 28 de junho de 1969, aconteceu uma batida policial e eles resolveram que não iam mais aceitar que isso acontecesse. Então, houve a revolta, onde eles resistiram. E aí eu sempre faço menção a isso, porque para mim é muito importante. A primeira pessoa a se colocar de frente e atirar uma pedra contra os policiais foi uma mulher trans negra, que é a Marshall P. Johnson, que, enfim, é um marco do movimento LGBT. E a partir disso, foram dias e dias de protestos, de luta, para conseguir se manter nesse lugar a partir dessa revolta. E, enfim, a Marshall ganhou uma projeção mundial, enfim. E aí começaram a acontecer as primeiras paradas do orgulho. E aí a gente tem muita essa gafe, né? Tô indo para a parada gay. Até hoje a galera fala, né? Tô indo para a parada gay, assim. E não é só a galera de fora, assim. A galera da própria comunidade fala, tô indo para a parada gay. Eu falo, gente, parada LGBT, assim, não é parada gay. Essa sigla, e aí, quando explicar a sigla, eu vou, acho que colocar por que cresceu tanto, né? Mas é isso, o L são mulheres lésbicas, gay, né, são homens homossexuais, e ainda tem aquela coisa, né, tipo, o homossexual, a galera usava, né, homem homossexual e mulher homossexual, né, aquela coisa de não querer definir os dois. O T de... O B, né, desculpa, o B, eu aqui, né, o B não é de biscoito. O B de pessoas bissexuais, o T de pessoas trans, travestis. Teve um momento, inclusive, que a sigla era com 2 T's, né? Querendo colocar pessoas trans e pessoas travestis em lugares diferentes. Eu tenho uma pergunta sobre isso, de verdade, legítima, e ver se eu estou falando besteira, tá? Pessoas trans e travestis basicamente estão no mesmo lugar, e a palavra travesti é mais associada a uma ideia de luta, de marginalização, tipo, de pessoas trans que estão, às vezes, em atividades marginalizadas. É meio que nisso, assim, ou eu tô falando alguma besteira? Não, assim, é um pouco isso, mas as pessoas antigamente queriam separar por... Enfim, colocando realmente as travestis neste lugar como um termo pejorativo. Exatamente, o termo pejorativo. E as pessoas trans num meio mais, tipo, acadêmico, aceitável da sociedade. E hoje em dia tem muitas pessoas, inclusive parlamentares, que dizem que sou uma mulher trans travesti. Pra colocar nesse lugar mesmo, assim, sabe? Sim. Mas eu acho que o que você coloca é isso, sabe? As pessoas tentam conduzir a travesti para um outro lugar, mas é um corpo trans também, assim, sabe? Que eu acho que é importante a gente entender e debater esse espaço na sociedade que a gente vive também. E aí o QIAPN+. Então, o Q, ele vem o Q, ele vem do queer, que é o diferente. O P são de pessoas pansexuais. Falta o I, o A e o N. Eu tô me fazendo esforço pra não esquecer ninguém. O pansexual diferente do bissexual em qual sentido, assim? O pan e o bi. Então, o pan e o bi tem essa mistificação de qual é a diferença efetiva, né? Sim. Porque isso é uma... assim, isso aí agora eu vou dar a minha opinião de militante e tal. As pessoas ainda enquadram as pessoas trans como, tipo, homem trans e mulheres trans. Sim. Pra mim, são homens e mulheres. E ponto. Mas a pessoa pansexual, ela está nesse... Porque além dela ficar, né, com todas as outras letras, todas as outras pessoas, ela fica com pessoas trans. Porque ainda assim, né, a gente acha que a militância é um guarda-chuva acolhedor, que todo mundo se ama nesse arco-íris. Existem conflitos internos. E são muitos conflitos, entendeu? Então, assim, as pessoas trans ainda são colocadas em um lugar à margem, inclusive pela militância LGBT, de um modo geral. Tipo, assim, a mulher feminista não vai dizer que a mulher trans é uma mulher mesmo. Não, você é uma trans, você não é mulher como eu. É meio que isso. E existe, tá? Não é... existe efetivamente
essas batalhas. Mas... E aí a pessoa pansexual seria a pessoa que se relaciona com todas as pessoas, inclusive com pessoas trans. Pra mim é uma pessoa bissexual também, mas, enfim, é importante definir nessa sigla as pessoas pansexuais. Não, mais uma vez, é uma letra a mais que mete a mão num conflito e Exatamente. agrega uma determinada população. Exatamente. Por isso a preocupação, entendeu? Sim, Eu sim. brinquei, eu sou hétero burro perguntando e tal, mas assim, eu tenho o Google de fato, eu fui lá olhar. Mas eu queria mostrar isso pra nossa audiência, porque sempre tem aquela pessoa mais velha, ou aquela pessoa que não tem na rotina corrida e no dia a dia e tal, um interesse tão grande no assunto por não estar envolvida. Muitas vezes só lendo de também repente- não consegue, né? E às vezes fica com uma dúvida, mas aí fala, pô, não vou perguntar isso pra ninguém, que a sim, pessoa vai sim. acabar me interpretando mal Sim, e tal. sim. Então faltou o I, o A e o N, né? Isso. Então vamos lá. O I são pessoas intersexo. E aí o I, ele é muito mais polêmico porque durante muito tempo a gente falava das pessoas que nasciam com os dois órgãos. Acontece realmente, né? Então são as pessoas intersexos. O A são pessoas assexuais, aquelas pessoas que não têm interesse sexual por outras pessoas. E o N é de não binário. Essa sigla é muito importante da gente entender que antes, né, disso tudo, a gente tem gênero e condição sexual. E aí eu nem digo orientação sexual, porque pra mim orientação sexual é aquela coisa que você orienta para, né? E eu digo muito condição, porque isso é uma condição que eu nasci. Eu nasci nesta condição. Então, que é muito diferente. E a sigla engloba os dois, né? Ela engloba gênero e a condição sexual. Então, é uma sigla muito representativa e precisa ser muito representativa, porque a partir disso, nós conseguimos pensar políticas públicas para a população LGBT.